boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus possa então clarear nosso entendimento nessa noite, para que possamos assim mais uma vez refletir sobre o Evangelho de Jesus. E o nosso tema hoje, meu reino não é deste mundo. O que nós podemos tirar de lição desses ensinamentos do Cristo? Começa-se pelo diálogo que Jesus tem com Pilatos. Jesus é então capturado e levado até Pilatos. E Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui." E Pilatos lhe perguntou: "Então você é rei?" E Jesus respondeu: "Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz." Está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, o que Jesus queria esclarecer com esse diálogo e o que ele queria dizer para todos nós? Ele estava mostrando ali que a verdadeira vida não está aqui na terra, mas no reino dos céus, a pátria espiritual, que é o nosso realmente verdadeiro mundo. Porque nós somos espíritos imortais, estamos aqui passando por experiências necessárias, mas o nosso mundo de origem é um mundo espiritual. Por enquanto, a terra ainda não pertence ao meu reino. Porque o reino de Jesus é um reino de amor, de fraternidade, de bem, de tolerância, de humildade, compaixão. E isso, aqui na terra, ainda não está predominando. Nós sabemos que a terra está ainda num processo de evolução, como todos os nossos, tanto os espíritos como também os mundos evoluem. O progresso é uma lei de Deus, é uma lei divina. Então, nós estamos também caminhando para esse progresso. Mas, enquanto isso não acontece, as criaturas que aqui se encontram são criaturas que estão ainda trazendo os seus sentimentos inferiores, as paixões. E essas paixões ainda não fazem com que o reino de Deus esteja realmente em sua pujança, apesar de sermos filhos dele, termos tudo de Deus em nós, ainda não estamos refletindo toda a pureza desse Pai de amor. Então, a missão de Jesus, na realidade, era testemunhar, então, essa verdade, que a verdadeira vida era lá na pátria espiritual, que a terra era esse local de passagem para os espíritos, como nós entendemos a escola. O que é uma escola? A escola é um local de aprendizado, é um local onde as criaturas vêm para fazer as suas experiências, buscar conhecimento, entender esse processo. E a partir do momento em que nós estamos aqui encarnados, nós estamos realizando esse processo de educação do espírito. Então, porque é muito mais do que apenas educar uma existência, apenas essa passagem aqui, mas é muito mais. E ela é gradativa, jamais conseguiríamos amealhar numa única existência tudo aquilo que precisamos para realmente trazer em nós, desenvolver em nós o amor, a fraternidade, o bem, a tolerância, a humildade, a compaixão, todas essas virtudes que iremos refletir um dia. Mas é gradativo, essa conquista não vai se dar da noite para o dia, não acontece num passe de mágica. E tem que ser conquistado. Olha só o que é mais interessante. Não é algo que alguém vai nos proporcionar e nos dar graciosamente. Ao contrário, tem que ser conquistado pelo Espírito através dessas experiências que nós vamos realizar aqui, através dessa escola. Quando nós duvidamos dessa vida futura que Jesus veio mencionar, porque ele não falava do ponto de vista material. Uma coisa muito importante que a gente tem que buscar entender é que o ponto de vista de Jesus era muito além do nosso. Ele falava do ponto de vista espiritual e nós aqui, ainda no estágio evolutivo que encontramos, nós pensamos
ainda nesse ponto de vista material. Então, essa dificuldade de entendimento entre nós e Jesus se dava por isso, porque naquele tempo ainda, as criaturas menos amadurecidas do que hoje, e mesmo assim a gente encontra ainda dificuldades hoje para compreender esses ensinamentos, que dirá naquela época, né? Só que uma coisa muito interessante que a doutrina vem nos ensinar é que todos nós saímos lá do Criador, né, com o mesmo ponto de partida. Não tem privilégio. Todos nós saímos simples e ignorantes e vamos caminhando, buscando amealhar essas conquistas. Mas se a gente duvida dessa vida espiritual, né, não entende o que quer dizer essa vida espiritual, com certeza a gente não consegue alcançar tudo aquilo que a gente poderia numa encarnação. Então, olha, ao duvidar da vida futura, o homem vai dirigir todos os seus pensamentos para a vida e os bens terrenos, né? Para os bens terrestres. Porque eu não vou entender essa vida futura. Então, se eu não entendo, eu não compreendo, essa vida não é, para mim, compreensível, então o que eu estou vendo hoje, agora, nesse momento? Eu estou vendo essa vida. E a maioria de nós, muitas vezes, pensa assim, a vida é muito curta, a gente ouve muito isso. Eu tenho que aproveitar ao máximo. Afinal, a vida é uma só. Muitos pensam dessa forma. E aí, né, se entregam a todos os tipos de paixões, de prazeres, se iludem, se permitem muitas coisas. Nós podemos tudo, como nos diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas como que eu vou enxergar isso? Conforme eu for despertando para a realidade da vida verdadeira. Para despertar para essa vida verdadeira, muitas vezes, o espírito já passou por tantas experiências difíceis e dolorosas, né? Ele já se iludiu tanto, que quando ele chega numa situação de dor, de penúria, de dificuldade, é o momento em que ele começa realmente a buscar alguma coisa para sanar essas dores, essas dificuldades. Então, por que muitas vezes a gente fala, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. É uma frase tão famosa em todos os lugares, porque normalmente é exatamente assim que acontece conosco. Os espíritos ainda tão afastados dessa vida espiritual, dessa busca, né, de encontrar-se com Deus, ele acaba buscando caminhos tortuosos que desviam ele desse caminho divino que ele tem, desse propósito maior, e quando ele percebe, ele já se chafurdou na lama, né, já dificultou a sua própria passagem, a sua própria existência, as suas encarnações ficam comprometidas, e ele vai precisar reparar isso de alguma maneira. Então, ele vai ter que voltar refazendo esse caminhar. E aí um caminhar de despertar é o melhor, com certeza, porque quando a gente já está despertando, é muito mais fácil. Mas quando ainda estamos na ilusão, aí sim a dificuldade é maior. Mas o despertar já vai fazendo com que nós queiramos realmente essas mudanças. E vamos buscando isso. Se hoje nós estamos aqui na Casa Espírita, com certeza já se dá por conta dessas perguntas que nós estamos fazendo para nós. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que tanto sofrimento? Por que tantas anomalias? Por que tantas dificuldades? Por que tantos desafios e tribulações? Então, nós vamos fazendo essas perguntas e a gente está buscando respostas. E a doutrina espírita, ela é rica dessas respostas, porque ela vem não só confirmar o que Jesus disse, mas ela vem trazer também detalhes da vida espiritual pelos próprios espíritos, que vem nos falar das suas experiências, das suas dificuldades, dos seus problemas, do que eles encontraram lá no outro lado. Né? Então, isso vai facilitar para a gente também esse olhar para a verdadeira vida. E é claro que, nesse caso, ele vai fazer de tudo para conseguir os únicos bens, né? Aquele que não vai pensar na vida futura e só quer ver esta vida, ele vai ficar querendo amealhar tudo o que ele pode aqui na Terra, né? Pensar nos bens perecíveis, cuja perda vai ocasionar para ele pesar, vai transformar a sua existência numa perene angústia, e infligindo-se uma verdadeira tortura a todos os instantes. Então, aquele que só enxerga essa vida,
ele está naquela busca desenfreada de prazeres, e com certeza, qualquer perda dessas situações que ele vive, para ele é quase que inexplicável. Então, ele não vai entender as dificuldades, e no momento de dores e decepções, muitas vezes ele vai procurar uma porta infeliz para adentrar. Muitas vezes causando aí, as perdas precoces das criaturas que, por desespero, por depressão, acabam tirando as suas próprias vidas. Isso tem aumentado muito. E a doutrina ela vem para esclarecer nesse propósito de nós mantermos a nossa confiança em Deus. Apesar das dificuldades, das tribulações, nós continuarmos firmes na jornada, porque vale a pena. Porque nós estamos realmente fazendo o quê? Transformando o nosso espírito. Estamos realmente buscando essa melhoria do espírito. E, através disso, apesar das dores e dos desafios que nós vamos enfrentar, vai valer a pena no final da jornada. Nós não vamos nos arrepender de maneira alguma. No livro dos Espíritos, lá na pergunta 85, acho que tão interessante, porque ele está falando do mundo dos espíritos mesmo, a Kardec pergunta para os espíritos assim: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Não podemos nos enganar de maneira alguma. Está muito claro para nós que o mundo verdadeiro, o nosso mundo de origem, é o mundo espiritual, que sobrevive a tudo. A Terra pode ser destruída, porque muitas vezes a gente fala assim, mas o mundo pode acabar. Pode acabar, o mundo material, o terreno, pode acabar. Mas o espírito é indestrutível, ele é imortal. Ele permanecerá. Então, por isso, com o conhecimento dessa vida espiritual, não há o que temer nesse sentido da destruição da parte material. Porque tudo é sujeito à lei do progresso, como nós falamos. Essa lei é uma lei divina, então tudo pode ser renovado. Mas o espírito não perece jamais. Ele é o ser inteligente do universo, como nos diz os próprios espíritos. Então, essa ideia da vida futura, ela pode gerar consequências sobre essa moralização dos homens. A partir do momento em que nós temos a certeza dessa vida futura, claro que nós já vamos buscar uma outra atitude perante a vida. Mas quando nós temos dúvida, olha só, alguns exemplos, A vida corporal aí. Na dúvida, a gente fica, é o objeto de todos os pensamentos, ficamos ali, buscando só aquilo que é agora, nesse momento. A morte é a porta para o nada, e causa muito temor. Quando nós não temos certeza dessa vida espiritual, dessa vida futura, a morte causa um pavor nas criaturas. Quem não tem ali uma certa preocupação, mesmo sendo espírita, do que nós vamos encontrar do outro lado? Mesmo estando aqui, aprendendo, buscando, tentando a nossa melhoria, nós já temos essa preocupação. Imagina aquele que não acredita em nada e acha que, às vezes, o fim, a morte é o fim de tudo. Porque para que corre tanto atrás de tantas coisas também, se ela vai encontrar o nada? Então, os bens da terra vai ser os únicos bens reais. É aquilo que ela vai buscar. Ela não conhece outro. As tribulações são tormentos angustiosos. Ela não vai enxergar isso como oportunidade de redenção, como oportunidade de crescimento. Ela só vai enxergar o lado negativo de todas as coisas. O mal vai ser de grande importância. E muitas vezes, na sua ignorância, ela se alia ao mal porque ela acha que o mal tem poder e tem força. Quantas criaturas não escolhem, às vezes, agir no mal porque acham que não compensa o bem? Porque os bons sofrem. Muitas vezes, assim, alguns pensam por conta disso, dessa visão deturpada da vida futura. Mas da certeza da vida futura, ao contrário, ela vai trazer para nós essa certeza de que a vida corporal aqui é uma simples passagem. Nós estamos aqui em aprendizado.
que a morte é essa porta para a libertação. Libertação para novos cometimentos, para novas oportunidades, para a gente avaliar as nossas condutas, para ver o que a gente acertou, o que a gente errou, para fazer aquele balanço, né, das nossas vitórias, daquilo que nós às vezes deixamos de realizar. E também continuar aprendendo sempre. Porque é isso que essa passagem, uma após a outra, vai nos proporcionar. Sempre aprendizado. Os bens da terra já não vão ter a mesma importância, né? Vão ser de importância relativa. Não quer dizer que a gente não deva dar importância, nós vamos ver isso já já. Mas essa importância já vai ser menor, porque nós vamos saber que os verdadeiros tesouros e os bens que nós temos que realmente conquistar são aqueles do coração. Aqueles que são nossos e nos pertencerão, de fato. Porque o restante nós não levamos de maneira alguma. E as tribulações vão ser incidentes de curta duração, ou seja, né, nós sabemos por que aquelas situações estão ocorrendo conosco. Muitas são realmente, consequências das nossas colheitas. Né? Nós fizemos lá o nosso plantio, no momento em que a gente, às vezes, né, bem quis, fez situações infelizes, né, realizou situações infelizes, e de repente hoje a gente está colhendo essas situações. Mas nós estamos entendendo isso. E aí nós, ao invés de reclamarmos, ficarmos ali lamentando, a gente aceita, se resigna, né, e continua aprendendo e lutando para vencer esses desafios que a vida vai oferecendo, seja através de provas, seja através de expiações. E o mal, a gente sabe que não é permanente, porque através dessa vida futura, nós entendemos que o mal, ele enquanto ele é essa ausência do bem. Enquanto a criatura não cultivar o bem dentro de si, ela traz ainda as paixões inferiores e esse mal. A partir do momento em que ela começa a se libertar dessa questão, ela começa também a realmente, né, transformar o seu interior para o bem. Então, ele é passageiro, ele não é permanente. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Então, quanto mais eu tenho essa certeza no meu coração, mas essa fé também, ela pode cada vez mais ser inabalável. Né? Quando nós temos conhecimento, né, a fé raciocinada, essa fé que está ali, eu sei por que eu estou crendo. Eu não estou crendo por crer porque alguém me disse, mas é porque eu entendo o processo, eu entendo esse mecanismo de vida espiritual. Tudo o que ocorre, eu já começo a compreender. Então, eu também passo a colaborar. Eu já não sou mais um mero espectador da vida, mas eu sou alguém que está participando desta vida. Eu já não estou iludido mais a respeito daquilo que está ocorrendo à minha volta. Mas agora eu já sou alguém que pode também colaborar, não só comigo mesmo, né, mas também com aqueles que estão ao meu redor. Porque a partir desse momento, a gente passa a enxergar até as outras criaturas que estão do nosso lado, como colaboradores, igualmente, do nosso próprio crescimento. Porque não só nós colaboramos, mas como também esses irmãos colaboram para o nosso crescimento. Porque se não fossem eles, ou não sejam eles aqui do nosso lado, como é que nós vamos fazer esses trabalhos, né, de realmente reforma moral? Como é que a gente vai usar os instrumentos necessários para o nosso crescimento? E esse aprendizado se dá assim, uns com os outros, sem dúvida nenhuma. E ainda, né, o homem, muitas vezes com esse conhecimento da vida futura, pode se fazer a pergunta, será que ele vai se ocupar das coisas da terra, se ele souber que essa vida é passageira? Então pode-se ter essa preocupação. Mas exatamente está respondendo que, ao contrário, nós, né, somos seres aí que buscamos sempre o nosso bem-estar. Isso até é instintivo. E como nós buscamos esse bem-estar, nós estamos sempre trabalhando. E é uma lei, como nós falamos, a lei do progresso, a lei de conservação, para estar, né, sempre buscando nos preservar de todas as formas, seja das intempéries, seja de tudo aqui, né, da própria morte, enfim. A gente está sempre buscando melhorar as nossas condições. Então, o homem vai trabalhar por necessidade, por gosto e pelo dever. E muitas vezes aquilo que ele amealha, que ele deixa, que ele consegue ali, de alguma maneira,
trazer para a sociedade, além de desenvolver a sua própria intelectualidade, a sua inteligência, ele também deixa para os próximos que vêm, não é? Porque ele pode ser o pioneiro ali para trazer esse bem-estar, e outros vão usufruir. Então é essa lei de solidariedade, uns colaborando com os outros. Mesmo que eu sei que eu estou aqui por pouco tempo, tudo que eu fizer também pode ser conquista minha. Então eu não preciso me eximir de trabalhar, de ajudar, de fazer a minha parte, só porque eu acho que, eu estou aqui de passagem. Não, pelo contrário, eu estou colaborando com a sociedade de forma geral. E isso também faz com que eu amealhe mais condições morais e espirituais. O desejo do bem, olha, do bem-estar, né, força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. O Espiritismo ele vai recordar e também explicar esses ensinamentos de Jesus, dizendo então que a vida terrena, olha só, não é um fim em si mesma, mas é um meio cujo fim é desenvolver as nossas potencialidades. Então nós somos essência divina, nós somos criados por Deus, como nós falamos, simples e ignorantes, amealhando todo esse conhecimento, amealhando todas as possibilidades e essas potencialidades. Todos nós temos aí muito a ser desenvolvido. Nós temos muito que aprender. E se a gente for buscar ali o Livro dos Espíritos, ele vai dizer que essas experiências que nós vamos, ora, assumindo corpos diferentes, vai fazendo com que nós vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade e o nosso amor, a nossa sabedoria ao mesmo tempo, com aquelas duas asas que nós precisamos para chegar lá. Mas é um processo muito demorado, é longo, exige esforço da criatura, porque nós vamos entender que cada vez mais isso é uma coisa realmente que precisa ser feita pelas nossas mãos, não pelas mãos alheias. Nós temos que ter mérito de todas essas conquistas nossas. E, através da reencarnação, a vida nos dá tarefas, olha aí, compatíveis com a nossa capacidade. Quando a realizamos, trabalhamos pela nossa evolução espiritual. E essas tarefas, elas são distintas, tanto na sociedade, na família, no próprio templo religioso, enfim, em todos os lugares, no terreno profissional. Nós vamos recebendo pequenas missões, pequenas tarefas, para que a gente possa, então, devagarinho ir desenvolvendo essas potencialidades. Porque também não serão desenvolvidas assim, da noite para o dia. Elas são justamente para fazer com que essas potencialidades sejam cada vez mais aguçadas. E os pendores que nós vamos tendo aqui e ali vão nos ajudando em cada encarnação. Muitas vezes a gente já sabe, assim, nessa encarnação, a gente pensa assim, puxa, eu tenho facilidade para determinada coisa, mas agora eu quero treinar outra coisa. E a gente vai buscar outros cometimentos, outros conhecimentos, porque muitas vezes a gente tem aquela vontade de aprender mais, muito mais. Imagina como espírito eterno, tanto que a gente não tem que aprender. Não é? Se aqui a gente, sendo ainda tão, não tendo a gente já tem essa vontade de buscar outros conhecimentos, aprimorar esses conhecimentos, imagine então como espírito imortal. O tanto que, principalmente no mundo espiritual, a gente vai ter essa consciência da nossa ainda pequenez, do tanto que a gente ainda precisa desenvolver dessas capacidades. Mas é nessas pequenas missões, que nós vamos aí, pouco a pouco, adquirindo não só essa maturidade espiritual tão necessária, porque a gente sempre comenta, assim, às vezes, nos cursos que nós realizamos aqui, como Deus é maravilhoso quando nos proporciona a família. É na família, no lar, que a gente tem aí um grande laboratório, uma grande oportunidade de desenvolver sentimentos, desenvolver a oportunidade, assim, principalmente do amor, do próximo ali, aquele mais próximo que está ali do nosso lado, principalmente ali no nosso lar. Esse amor, inclusive, não é aquele amor qualquer, mas é aquele amor incondicional, aquele amor que o outro pode, muitas vezes, não ser aquilo que a gente deseja, pode até nos decepcionar, mas nós estamos ali ainda com aquele mesmo sentimento, aquela mesma vontade de ajudar, a mesma vontade de levantar essa criatura, a mesma vontade de estar ali,
muitas vezes pegando no colo quando é necessário, né? Mas estar sempre buscando ajudar o tempo todo. Esse amor incondicional que o Pai tem por todos nós, por isso Ele tem essa paciência imensa de nos esperar, adquirir essas experiências, aí, essa maturidade. E a lógica humana é uma, né? A de Deus é outra. Então, são dois mundos com valores muito diferentes. Enquanto aqui na Terra, a gente está em busca de bens materiais, dinheiro, poder, né? Essa beleza física. Quantas vezes a gente fica nessas ilusões, né? A lógica de Deus é totalmente diferente, né? Na pátria espiritual, o que realmente são bens aí, né? Considerados bens, e que a gente precisa estar em busca sempre para enriquecer o nosso espírito, é justamente essa abnegação, olha só, a humildade, tão difícil de conquistar, porque é difícil a gente muitas vezes se devotar ao outro, né? Deixar de pensar em nós mesmos para pensar no outro. A gente, às vezes, deixar o orgulho de lado, quando tantas vezes, né, nós somos orgulhosos ainda, nós temos essa consciência já de perceber essa situação infeliz que a gente traz, e não podemos nos enganar dizendo, não, eu não sou orgulhosa, eu não sou... Não, nós temos orgulho sim, porque nós trazemos ainda tudo arraigado dentro de nós, e esse trabalho, ele é um trabalhinho assim... né, bem lentozinho, que deve ser feito a cada oportunidade que a gente encontrar, em cada situação que a gente tiver ali colocado no dia a dia. Essa benevolência, né, olhar o outro com um olhar assim, de amor, né, de tolerância, de paciência, não é fácil. Trabalhar essa caridade, a verdadeira caridade, né? Porque a caridade de verdade não é dar esmolas, né? A caridade verdadeira é esse amor em ação, que ele está dizendo aí, que ele está colocando até para que a gente entenda, né, que só mesmo esse amor em ação que vai fazer com que o espírito realmente cresça. Essa é a medida da evolução, né? Quando Jesus diz que a perfeição, ela se dá através desse amor até mesmo aos inimigos. Olha só, quando nós aprendemos a amar não só aqueles que são ali queridos nossos, mas que esse amor se estende para os inimigos. Olha só como vai muito além essa questão do amor, né? Então, quando nós conseguirmos conquistar isso, nós estaremos muito, muito melhores, muito mais evoluídos, com certeza. Mas é claro que é todo um esforço, como a gente sempre comenta, é treino, né? Por isso que nós estamos aqui treinando na Terra, através, né, da família, através de todas as oportunidades que nós estamos inseridos, por isso, porque que nem a gente vai lá na academia, faz as nossas atividades físicas e treina músculo, treina isso, se você para um mês, você já perde, às vezes, até o resultado daquela conquista que você tinha ali, até conseguido um pouquinho. A mesma coisa no sentido moral e espiritual. É um treino diário e constante, que não deve ser parado jamais, tem que ser focado, a gente tem que focar, né, com a vigilância, inclusive, porque se a gente der uma bobeadinha, a gente põe tudo a perder. Um momento de cólera, um momento de distração da nossa parte, de invigilância, a gente pisa na bola. Infelizmente, a gente faz isso. E às vezes, né, aquele momento ainda, o orgulho ainda está ali muito mais presente na nossa vida, e a dificuldade de nos desculparmos, de pedir ali perdão das nossas ofensas, fica mais difícil ainda. Porque a gente deixa aqueles sentimentos tomarem conta de nós, né? Então, se a gente não estiver focado nessa certeza de buscar essa melhora, a gente não vai, né, além disso. E a dúvida sobre a vida futura atrapalha esse progresso da alma. Então, se a gente duvidar, né, todos os esforços ficam apenas concentrados aqui nessa vida presente. As dificuldades em compreender a utilidade do sofrimento praticamente em vão, e nós ficamos escravos dos prazeres e da matéria. Então, a gente não consegue se libertar, né? Acaba criando aquele círculo vicioso. Então, eu busco só me satisfazer ali, não me importo muito com aquele que está do meu lado, eu quero ser feliz e quero que o outro me faça feliz, e esse é o pior das situações que a gente pode se envolver, porque quando eu quero que o outro me faça feliz, eu dou a oportunidade da pessoa
me fazer feliz, eu estou colocando a minha felicidade na mão dela. Isso é totalmente equivocado da nossa parte. Então, porque se o outro não ser agradável conosco, o outro não fizer aquilo que nós queremos, nós vamos ser para sempre infelizes. E não é dessa forma que funciona. Então, quando nós entendemos que só nós mesmos podemos, né, nos tornar felizes, nos transformarmos nesse sentido, é que nós vamos reencontrar essa paz, essa verdadeira felicidade. Então, aonde nós estamos focando a nossa verdadeira felicidade? Nós precisamos pensar sobre isso constantemente. A perspectiva da vida futura muda a nossa vida presente e muda hoje, agora. A gente não precisa esperar uma nova encarnação para a gente começar o trabalho. A gente começa, né, já deveria ter começado faz tempo, mas se a gente está aqui hoje, né, já poderia estar já pensando agora, nesse momento, em continuar firme aí para fazer o melhor que a gente pode. Porque a encarnação é uma passagem, é um ponto no total das nossas existências. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem aí para começar a plantar essa felicidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja. E quando Jesus diz, né, que a felicidade não é deste mundo, ele não quer dizer que a gente não pode ser feliz agora, ele quer dizer que as dificuldades da vida podem fazer parecer que a gente só tem dificuldades e dores, mas depende desse momento, de como a gente enxerga essas dores. Se a gente enxerga essas dores, que elas são para a nossa evolução, e que se eu consigo vencê-las, isso é uma bênção divina, então já é uma alegria para mim saber que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou buscando essa autotransformação. E nessa perspectiva, a dor e o sofrimento e todo tipo de dificuldade vai ter curta duração, por mais longo que possa parecer, porque agora eu já entendo o porquê dessa dor. Ela já não me traz tanta dificuldade e desespero como antes, porque agora eu sei o porquê desse sofrimento. E, aliás, né, eu não preciso ficar lamentando e reclamando mais. Eu começo a buscar soluções também para amenizar essa dificuldade. Os bens e conquistas são substituídos. Essa mensagem está lá na revista Reformador, de junho de 1959, olha só, uma mensagem muito bonita, intitulada Humildade de Espírito. Os bens e conquistas são substituídos e transferidos periodicamente, ao passo que os afetos e desafetos estão sujeitos à incessante troca de posições, segundo os princípios de aperfeiçoamento e evolução que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as criaturas. Então, olha só, quantas vezes, né, nós trocamos de papel aqui na Terra, uma hora mãe, uma hora filha, uma hora irmão, enfim, a gente está sempre trocando, né, de papéis, mas estão sempre, muitas vezes, vinculados uns com os outros para que essa situação, né, para que as nossas necessidades sejam concluídas, né, nosso crescimento, a nossa evolução se faça. A humildade, reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, não é servidão, né, porque quando nós somos humildes, quer dizer que nós reconhecemos a grandeza de Deus, isso sim. É, sobretudo, independência, olha só, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, isso é amadurecimento, é despertar. Quando o espírito desperta, ele compreendeu. E quando ele compreende, ele aceita, ele resigna. Então, ele é humilde perante as dificuldades. Então, ele não lamenta, ele não reclama, ele não fica perguntando por que, meu Deus, eu sofro tanto, por que eu, por que, né, por que comigo e tudo mais. Ele entende. E ainda estende a mão àquele que está na situação parecida com a dele. E para o Espiritismo, esta vida é apenas um elo no harmonioso conjunto da obra do Criador. Há uma solidariedade entre todas as existências de um mesmo ser e entre todos os seres de um mesmo mundo e ainda os seres de todos os mundos. Olha que interessante, né? Com a reencarnação há uma base e uma razão de ser para a fraternidade universal. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não compreenderiam, eis a razão do Consolador prometido. Então,
essa fraternidade, essa solidariedade que há entre as criaturas, a gente passa a compreender, porque nós somos todos filhos de Deus, como nós falamos, criados lá simples e ignorantes. E essa solidariedade é que faz com que aquele irmão que avança antes de nós, que se adianta primeiramente, o irmão mais velho, como Jesus, por exemplo, ele tem todo o amor capaz de voltar no mundo inferior para socorrer aqueles que estão ali ainda para trás, que ainda estão menos adiantados. Esse é assim, uma das maiores lições que o Mestre traz para nós, essa lição de solidariedade e de amor, para que a gente possa também seguir esses passos, jamais deixar o outro para trás, sempre buscar, porque quando mais a criatura é evoluída, mais ela deseja que o outro também evolua, mais ela colabora nessa evolução. É por isso que os espíritos adiantados, mesmo estando em condições melhores, que possam estar lá gozando de alegrias e felicidades, eles preferem estar ali, nos locais sombrosos, tenebrosos, nos locais de dor, de sofrimento e trevas, para ajudar os seus irmãos. Como aqui na Terra, quantas criaturas não encarnam aqui, vêm para nos dar a mão, ajudar, estimular o progresso, incentivar, para mostrar que a gente pode também, como eles, chegar lá. Isso é maravilhoso. E o Espiritismo completa o ensino do Cristo quando os homens já se mostram maduros para apreender a verdade. A descrição da vida futura é detalhada. Então, nós temos todas as obras da codificação, e em todas elas, toda essa riqueza desse conhecimento do mundo espiritual, do planejamento reencarnatório, do porquê das dores, das aflições, de todas principalmente o Evangelho como um farol, um guia para que a gente não se perca nessa caminhada, porque muitas vezes a gente fala assim, bom, eu tenho que melhorar, mas como que eu faço isso? Aonde eu encontro um caminho seguro a seguir? No Evangelho. O Evangelho está ali com todos os ensinamentos que nós precisamos, para trilhar essa caminhada sem medo. E são racionais as condições ditosas ou não da existência dos que lá se encontram, uma vez que são eles próprios que a pintam. Então, esses espíritos vêm nos dizer tudo aquilo que eles encontraram lá também, para mostrar que, claro, quando eles agiram contrário à lei divina, eles encontraram dores e dificuldades também no mundo espiritual. Eles tiveram que enfrentar as consequências também disto. Mas quando eles também seguiram os ensinamentos e buscaram melhorar, encontraram também paz. Tiveram a ajuda e o amparo, mesmo aqueles que chegaram em condições difíceis. Nós vamos encontrar aí na literatura espírita, extensa literatura, tantos livros que nos ajudam a entender. Começando pelo Nosso Lar, com André Luiz, mostrando a trajetória dele depois do desencarne, mostrando as dificuldades que ele enfrentou, mas também todo o auxílio, todo o amparo que ele teve. A grandeza daquele mundo espiritual. E olha que ele se circunscreve apenas ali no Nosso Lar, porque assim, é muito mais extenso do que a gente vê, porque aí a gente vai buscar ali, há muitas moradas na casa do Pai, então a gente não tem noção de como é grande esse mundo espiritual também. Se aqui no mundo material já se descobre tantos planetas, nossa vista não alcança tudo, imagina no mundo espiritual, não deve ser diferente. E lá na Instrução dos Espíritos tem uma historinha, no finalzinho do capítulo, que vai falar de uma realeza terrena, a história de uma rainha, que chega ao mundo espiritual e realmente ela dá esse testemunho para nós. E ela fala assim: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se procuram na terra? O orgulho me perdeu na terra. Que trouxe eu da minha realeza terrena? Rainha entre os homens, como rainha julguei entrar no reino dos céus.
Só encontrou desilusão e humilhação, esterilidade das honras e grandezas que com tanta ambição se buscam na terra. E aí ela chega à conclusão que para granjear, né, um lugar nesse reino dos céus, são necessárias abnegação, humildade, caridade, benevolência. Não vai se perguntar ali o que fostes, nem o que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes. Procurai, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Então, ela vai dizer ali, né, que não é muitas vezes nas glórias terrenas, muitas vezes ilusórias, que a gente vai encontrar aí, né, uma glorificação no mundo espiritual. Pelo contrário, muitas vezes nas ilusões aqui, que a gente se perde, quando deseja honras ao invés de servir, né? Por isso que Jesus disse aí, né, quando ele veio com toda humildade, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele já mostrava que a verdadeira realeza dele, né, era essa realeza espiritual, essa realeza muito superior de uma autoridade moral que ele tem. Na pergunta, né, 1018 do Livro dos Espíritos, já bem lá no finalzinho, ele vai perguntar assim, em que sentido se deve entender meu reino não é deste mundo? E os Espíritos vão responder, em sentido figurado. O Cristo queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Olha só que interessante, né? E como, então, Deus ou Jesus, né, poderia reinar em nossos corações, através dessa nossa transformação moral, né, dessa reforma íntima tão importante. Precisamos trabalhar por essa melhoria, não só intelectual, mas também moral. Porque muitas vezes a teoria a gente já tem de cor. Nós já sabemos quase tudo da doutrina, a gente tem lá, estuda, lê todos os livros, sabe citar, a pergunta tal, é tal e tal, e a gente sabe tudo. Mas na hora de pôr na prática, ficamos a desejar. Muitas vezes, no momento ali necessário da nossa prova, a gente cai, porque sabemos demais, mas fazemos de menos. Então, a importância de agir também é muito grande. Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que a traça, né, e a ferrugem não corroem. Precisamos evoluir pela ação do nosso esforço e vontade. É preciso ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Então, tudo que eu fizer, né, às vezes ninguém nem vai saber. Mas eu sei, mas Deus sabe. Muitas vezes as vitórias que eu alcanço, né, das minhas deficiências, das situações que eu consigo vencer, ninguém vai saber. Mas eu sei, Deus sabe também. Quantas vezes a gente, né, tentado em algumas situações e a gente consegue resistir porque a gente já tem noção daquilo que é certo, daquilo que não é mais conveniente realizar. E como a gente fica feliz quando a gente consegue vencer a si mesmo, porque não é vencer o outro. Nós não estamos aqui para vencer ninguém, nós estamos aqui para vencer a nós mesmos. Isso já vai ser uma grande vitória. Vai ser maravilhoso quando a gente enxergar, né, que ontem eu ainda era capaz de fazer alguma coisa infeliz, inferior, e hoje eu já consigo resistir, eu já consigo me policiar, eu consigo ficar mais vigilante, já coloco um freio nisso tudo. Então, é muito, muito bom quando a gente está realmente buscando essa transformação. Ela é gradual, como nós falamos, ninguém vai sair daqui perfeito, nem Deus está querendo já essa perfeição imediata e instantânea, mas Ele quer esse esforço. E é isso que é recompensado naquele que está aqui. Porque muitas vezes a gente se sente até indigno, né? Fala, olha, eu estou fazendo o que lá na casa espírita, eu sou assim tão imperfeito, como é que eu vou poder trabalhar? Como é que eu posso fazer alguma coisa para alguém, se eu também ainda faço isso, eu faço aquilo? Mas você já está buscando esse sentimento melhorado no seu coração? Você já está buscando amar o seu próximo, compreender e tolerar, ter paciência com ele? Isso tudo bem, eu já estou tentando. Então, isso aí é que Deus quer. É isso que Ele deseja, porque é nesse exercício que nós vamos fazer aqui no trabalho com o próximo, é que a gente vai realmente conquistando, é aquele treino que nós falamos. É isso que vai fazendo com que a gente foque cada vez mais. Quando a gente vê, a gente começa a fazer meio assim com dificuldade, né, prestando muita atenção para não errar e tal, de repente você está fazendo automaticamente.
Você já quando nem percebeu, você já está sorrindo para todo mundo, tendo aquela alegria de viver, aquela coisa boa no coração, já não está mais falando mal dos outros, já está buscando outro olhar, já está começando a apagar os incêndios, muitas vezes, que você escuta aqui e ali. Enfim, são situações que a gente mesmo vai percebendo que ainda nós caímos, porque cada um tem que fazer essa reflexão consigo mesmo. O que ainda é tão difícil para mim? O que eu preciso realmente mudar em mim? E aí, colocar toda a nossa atenção nesse projeto, porque vale a pena. E o conhecimento, o esclarecimento, é uma das coisas mais importantes nessa jornada, para que a gente possa... Por que eu preciso mudar? Então, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer esse processo. Se eu não conhecer, não me esclarecer, eu continuo sempre dependente. E aqui... a gente fez um esqueminha justamente para que vocês possam perceber uma coisa muito importante. Quantas pessoas que vêm na casa espírita, vêm em busca de paz, de alívio, de conforto, de esclarecimento, e está sempre voltando, porque ela vem, toma um passe, faz um tratamento, ela vai lá, está sempre ali, dependendo dos outros, porque ela está buscando essa paz, esse conforto e esse esclarecimento, mas assim, esperando que o outro faça por ela. Mas a doutrina ela tem uma nova proposta, ela tem uma proposta para fazer com que a gente se esclareça e também pegue a charrua, trabalhe. E essa proposta, assim, as pessoas vêm, começa a entender melhor, a esclarecer, trabalha, pratica caridade, e através dessa prática do amor, da caridade, do trabalho, ela vai conquistar paz, alívio, conforto e esclarecimento. E aí ela vai depender mais dela mesma. Não quer dizer que de vez em quando a gente não precise de uma ajuda extra, de um passe, de uma coisa. Mas eu já não vou mais precisar tanto, porque eu estou trabalhando a minha autocura. Eu estou me transformando. E é essa a proposta que a doutrina traz. O esclarecimento faz com que eu me torne cada vez mais consciente do que eu posso fazer, do que está em minhas mãos, do poder que eu tenho como espírito imortal que eu sou. E nós todos somos muito poderosos nesse sentido. Nós trazemos aí um poder imenso que não está sendo utilizado. E como a gente poderia usar isso no bem do próximo? Inclusive para manter os nossos pensamentos cada vez mais vigilantes, para ajudar as criaturas que estão passando por padecimentos, nas guerras, nas brigas, em todas as situações infelizes. Se eu mantenho um pensamento vigilante com amor, mantenho esse pensamento positivo cada vez mais, eu também estou colaborando. Então, tudo isso traz esclarecimento e luz para o nosso coração. E essa ideia clara e precisa que se faça da vida futura, vai proporcionar para todos nós essa inabalável fé no porvir. Nós não vamos mais duvidar, nós temos a certeza que estamos caminhando para a nossa melhoria, nós temos certeza que estamos caminhando com Deus, com Jesus, que nós somos aí co-criadores, podemos fazer muito mais do que temos feito, Nós podemos fazer brilhar a luz que está dentro de nós. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Então, é uma mensagem que fica aí para nós, do livro Vinha de Luz, para que a gente comece hoje. Todo dia é dia da gente agir no bem, de viver o bem, de melhorar sempre. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós e que possamos voltar aos nossos lares levando essa paz, dessas reflexões.